Olha, galera, o Zenit provando do próprio veneno. Pois é, em cima da hora não conseguiu contratar Matheus Pereira. O jogador desistiu e não vai para o Zenit. Tá vendo, Zenit? O que vocês fizeram aí recentemente com o Flamengo, o que vocês fizeram recentemente com o Palmeiras, agora vocês sofreram, tomaram do próprio veneno. Tá vendo como é ruim? Tá vendo como é ruim acordar as coisas e depois não ter a assinatura da outra parte? Foi isso que Matheus Pereira do Cruzeiro fez. Lembrando que o Zenit tentou a contratação do Gerson em vão. Falei para vocês que ele não iria sair, depois eles foram atrás do Matheus Pereira. O negócio estava fluindo. Matheus Pereira fez até exame médico lá em Belo Horizonte. E aí, em cima da hora, falou, não quero ir não. Rapaz, gostaria de ver a cara dos dirigentes do Zenit nesse momento. Galera, hoje, quem deu entrevista coletiva lá no Flamengo foi Léo Ortiz. Ele começou a falar, 30 minutos falando, quando de repente... Eis que entra na sala Zico, que é fanzaço do futebol do Léo Ortiz. O Zico se amarra no futebol do Léo Ortiz, vive elogiando o Léo Ortiz. E o Zico chegou a falar o seguinte, cara, eu vou ler aqui na íntegra. Me perguntaram com quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje e eu citei você, Léo Ortiz. Para a gente que gosta de futebol, é sempre bom ver jogadores como você, que, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, trata a bola bem. Olha... Léo Ortiz com muita moral, maneiro demais, eu pude acompanhar isso aí pela Flá TV, parabéns ao Zico pela humildade de fazer isso e também por ter dado esse presente ao Léo Ortiz, porque se eu sou o Léo Ortiz, pego isso aí e guardo para sempre, cara, nada mais, nada menos que Zico falando isso para ele, pô, eu fiquei até arrepiado, e aí vários jogadores... aproveitaram a oportunidade para tirar foto com o Zico. Outro que fez isso foi o Danilo, que chegou recentemente ao Flamengo, parece que está há anos no Flamengo, torcedor declarado do Flamengo, ele, a família, tirou foto com o Zico, postou nas redes sociais. Cara, e eu tenho a impressão, eu não sei vocês, que o Danilo, ele tá sorrindo no Flamengo desde o primeiro dia. Eu não consigo ver uma imagem do Danilo, foto no Maracanã, treino, que não esteja sorrindo. Sensacional. Dá para ver que o cara tá curtindo demais esse momento da carreira dele. Maneiro demais poder ver isso de um jogador tão consagrado a nível internacional. Galera, boletim médico emitido pelo Flamengo. Vamos lá. São vários jogadores aí, né? E tem até um jogador que entrou no departamento médico por conta de um corte no pé sofrido em casa, na sua residência. Eu não vou julgar não, tá? Essa noite eu fui ao banheiro, tropecei. Rapaz, como dói, como dói. E tô com um corte também no pé. Isso acontece, gente. Acidente, ué, não tem jeito. O cara é ser humano, não é uma máquina. Mas vamos lá. Alexandro segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Realizou trabalho de fisioterapia na academia e no campo nessa quinta-feira. Famoso transição, né? Michael segue em tratamento da lesão muscular informada anteriormente. Continua no departamento médico. Sem prazo para voltar, volta só em março, tá? De La Cruz sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar chuteiras. Realiza trabalhos na academia durante a cicatrização. De La Cruz, relaxa. Você é gente como a gente. Isso acontece comigo direto. Eu sou super estabanado. Toda hora eu tenho um corte no pé, toda hora eu tô sangrando. Outro dia eu acordei, minha cama estava com sangue. Quando eu fui ver um corte no pé que eu nem sei como que eu sofri. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui ao boletim médico. Juninho segue em recuperação de edema muscular, alternando trabalhos na academia e no campo do CT Jorge Gelau. Dificilmente volta contra o Maricá, tá? Essa é a informação que eu tenho. Vinha e Pedro seguem em cronograma de recuperação conforme estabelecido pelo departamento médico. Ponto. Perceberam? Ayrton Lucas não entrou no boletim médico. Por quê? Ele já está liberado e ele volta no jogo de sábado contra o Maricá. Lembrando que ele foi desfalque aí nos últimos jogos por conta de dores no joelho, pancada sofrida no Fla-Flu. E aí o Varela supriu muito bem essa ausência dos laterais ali, esquerdos, né? Então o Varela quebrou o galho e agora o Ayrton Lucas volta. Para você ver, cara, como é o elenco do Flamengo. O Flamengo não tem Vinha na lateral esquerda, não tem Alexandre. Vai ter o Ayrton Lucas, que seria titular aí, sei lá, em 80% dos clubes da Série A. Galera, mudando de assunto, vamos falar aqui do Santos, porque muita gente me perguntando
Como é que vai ser essa operação, se o Santos de fato vai dar uma garantia. A garantia, o Santos e o Inter já estão trocando documentação para o Thiago Maia ir para o Santos, 4 anos de contrato. O Santos vai pagar uma quantia ao Internacional, cerca de 2,5 milhões de euros, além de assumir a dívida do Inter com o Flamengo. Só que o Flamengo só aceita essa operação se chegar a garantia que o Flamengo exigiu. Qual é a garantia? A Globo, o pagamento de direito de transmissão. Se não for essa garantia, o Flamengo não vai aceitar, não vai assinar a documentação. O Santos, eu procurei o Santos, uma pessoa do Santos, me falaram, olha, Vene, já estamos finalizando a parte burocrática com o Internacional, assim que finalizarmos, nós vamos enviar todas as garantias ao Flamengo. A ver, eu só acredito vendo, ainda mais se tratando de um Santos que está devendo ao Cuiabá 11 milhões de reais, se tratando de Internacional, que a gente sabe que está devendo a alguns clubes também. O Flamengo apenas acompanha, aguarda toda essa situação. Galera, goleiro do Flamengo, quer dizer, está deixando o Flamengo e está indo para a Ucrânia. Trata-se de, vocês vão lembrar desse rapaz, o Rafael Nunes, goleiro que teve câncer recentemente, teve um problema de saúde, um tumor no testículo aos 17 anos. Graças a Deus ele se curou, tinha um sonho de ser jogador profissional e agora ele está indo para a Ucrânia. Rafael assinou contrato de 4 anos, segundo o GE, com Polícia, clube da primeira divisão da Ucrânia. Aos 19 anos, o goleiro será integrado ao elenco profissional e ficará também à disposição do time B, sub-21, enquanto vive o período de adaptação no país. O Polícia é o 5º colocado do campeonato ucraniano. Rafael dividirá o vestiário com alguns jovens brasileiros que já estão na equipe. O zagueiro João Viale, revelado pelo Atlético Paranaense, o meia Thales Costa, começou no São Paulo, o atacante Wendel Gabriel, da base do Palmeiras, e o atacante Cauã Paixão, revelado pelo Vasco. Boa sorte ao Rafael, cara, história de superação, que ele tenha muito sucesso na carreira profissional dele, um garoto humildaço, que ele seja muito feliz lá na Ucrânia. As torcidas organizadas em manifesto, em um conjunto aí, ó, emitiram um grande comunicado, uma nota oficial, reclamando dos preços dos ingressos e dizendo que nesse sábado, o jogo contra o Maricá, no Maracanã, as torcidas organizadas não vão comparecer em protesto contra os preços dos ingressos. Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, estou apurando o que o Flamengo pensa, o porquê desses valores, lembrando que são os mesmos valores da última gestão. Eles mantiveram, estão reclamando aí questão de sócio-torcedor, fidelidade. Pulgar deu uma entrevista muito interessante à Flá TV, em que ele diz com todas as letras que ele quer ficar. Acabou aquela história, então, de que o Pulgar, convencido por seus empresários, não ia querer renovar, ia querer sair do Flamengo no final do ano, ia querer voltar para o Chile por causa de problemas familiares. Enfim, haviam vários boatos a respeito da condição do Pulgar e do interesse dele de renovar ou não pelo Flamengo. E ele, dessa vez, ele deu nessa entrevista para a Flá TV e praticamente zerou a pedra, né? Disse que quer ficar, os empresários deles estão vindo para o Brasil e muito provavelmente acertarão a renovação do contrato por pelo menos mais uns 2 anos, o que é uma excelente notícia para o Flamengo, já que o Pulgar, independentemente de vinda de Jorginho ou não, é um jogador que o Flamengo precisa ter no elenco, muito possivelmente precisa ter no time titular. Então, é muito bom saber que o Pulgar resolve continuar no Flamengo. Por falar em Jorginho, eu botei numa enquete hoje, a minha enquete hoje é sobre um zum que anda rondando Andrés Pereira. Andrés Pereira, que foi procurado pelo Palmeiras, que fez tudo para contratá-lo. Andrés Pereira recusou o Palmeiras e teria dito a amigos e familiares que para o Brasil ele só volta para o Flamengo e que não descarta a possibilidade de voltar para o Flamengo na janela do meio do ano. Então, a pergunta é exatamente essa. E aí, você, como rubro-negro, aprovaria a volta do Andrés Pereira para o Flamengo? Lembrando, é claro, que o Andrés Pereira ficou marcado no rubro-negro por aquela entregada inacreditável, inesquecível do lado ruim de ter deixado para o David fazer o gol do título do Palmeiras na Libertadores, na prorrogação do jogo que estava 1-1. Então, você aceitaria o Andrés Pereira de volta? O Andrés Pereira, depois que saiu do Flamengo e voltou para o futebol inglês, tem feito até boas atuações por lá. Mas será que ele conseguiria superar
esse trauma que a torcida teve, ficou dele por causa daquela entregada, a pergunta é exatamente essa: você aceitaria o Andréas Pereira de volta? Sim, não? Ou uma segunda opção que é, não, eu só quero o Jorginho. Se o Jorginho vier, não precisa de Andréas Pereira. Vote aí e dê a sua opinião, e vamos falar sobre isso. Beleza, beleza. Marcelo Costa diz que gostou de me ver com o Mauro César no debate do UOL. Show de bola, parabéns. Não sou eu que faço as escalações lá, o Mauro veio, muito bem-vindo sempre, não tem problema nenhum, e fizemos juntos, eu, ele e o Arnaldo Ribeiro, junto com o Tirone, o programa da terça-feira de manhã. O Hermano Marcelo diz, boa noite, André seria uma ótima opção para o De La Cruz, que só joga em média 40 partidas por ano. Jorginho não seria essa opção? Ah, mas o Jorginho é só primeiro volante? Não, o Jorginho joga de primeiro e de segundo volante, não tem problema nenhum. O Eduardo Alves, assim, com certeza aprovaria a volta do Andréas. O Eduardo Alves também me manda boa noite de Curitiba. Boa noite, Eduardo Alves. Boa noite aí para Curitiba. Rafael Tauan diz, Andréas Pereira joga muito, mas está marcado no Mengão. Eu sou um pouco desta opinião. Eu acho que o Andréas Pereira tem uma marca que vai ser difícil de tirar no Flamengo. A não ser que ele jogue uma outra final de Libertadores e faça o gol da vitória, o gol do título. Aí está zerada a conta. Manuel Santana, boa noite, Renato. Só o joguinho, o Andréas não. Só o Jorginho. O Andréas não. Todas as vezes vejo, lembro daquela entregada que o Davi Luiz também é culpado, porque foi o Davi Luiz que passou a bola para o Andréas Pereira. O Eduardo Alves, é hora de mudar essa marca. Futebol, o Andréas tem. O Eduardo Alves diz assim, gostei muito da entrevista do Boto à ESPN, gostei do que falou sobre o Lohan, estou com ele, mas esse é o caminho. Então vamos começar a falar aqui um pouco do Lohan. O Lohan, que eu até separei uma nota dele, publicada hoje no antigo Twitter, no X, é uma nota do Sou Rubro-Negro de Coração que me faz pensar. Essa nota diz o seguinte, Lohan não faz parte dos planos do Flamengo para 2025 e deve ser emprestado a um clube da Série A. O rubro-negro não pretende utilizá-lo no Sub-20 e, por isso, o Meia não foi nem inscrito na Libertadores da categoria. Está aqui o Lohan. E aí eu volto para dizer o seguinte, é muito estranho essa história. Porque é o seguinte, que o Felipe Luiz não quer contar com ele, já está claro. Já está muito claro. O Felipe Luiz não quer o Lohan no elenco principal. Quais são os motivos? Se é a falta de empenho durante o jogo, se é a falta de empenho nos treinamentos, se é comportamento boêmio fora das quatro linhas, não sei. Falam um pouco de tudo isso aí, mas eu não posso garantir nenhuma dessas coisas. Fato é que o Felipe Luiz não o quer. Se o Felipe Luiz não o quer, eu também não quero. Porque eu acho que o Felipe Luiz é um cara iluminado. Foi um grandíssimo jogador, foi técnico do Lohan nas categorias de base, pegou o Lohan no time de cima quando assumiu e não o quer mais. Então, com certeza, o Felipe Luiz deve considerar o Lohan uma espécie de maçã podre. Aquela que, se você coloca no cesto com as maçãs que estão ótimas para comer, ela acaba apodrecendo o grupo todo. Ele não disse isso, mas a atitude que ele toma leva a crer que ele pensa assim. Porque senão, gente, Lohan não deu certo o CSKA. A venda para o CSKA podia ser encarada, inclusive, embora o preço não fosse espetacular, com uma tentativa do Flamengo também de fazer caixa. Todo mundo sabe que o Flamengo terminou o ano com pouquíssimo dinheiro no caixa. Coisa de 30 milhões de reais. Isso não paga nem a folha de pagamento mensal. Então o Flamengo precisa fazer caixa. A venda do Lohan ajudaria. Aí eu entenderia sobre o ponto de vista. Mas a partir do momento que o Lohan não foi vendido, não deu certo, o CSKA, como todos os clubes russos, são ruins de negociar. Às vezes jogam sujo, queriam um jogador lá para fazer a política de fato consumado, sem ter assinado o contrato nas bases que o Flamengo ofereceu. Tudo bem. Agora, não botar ele, por exemplo, para jogar nem
a Libertadores Sub-20, aí eu já começo a não entender. A não ser, de fato, que o Felipe Luiz o considere prejudicial ao grupo. Desagregador, ou com um perfil que, por ser o Lohan, que sempre foi considerado uma grande joia, a maior joia recente das divisões de base do Flamengo, possa dar mau exemplo aos outros, não sei. Mas o engraçado é que o Zé Boto, que é hoje em dia o novo homem forte do Flamengo, deu uma entrevista dizendo o seguinte: olha, eu não era favorável à venda do Lohan, mas fui convencido diante das circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Precisamos de grana. Agora que ele voltou, o que diz o Zé Boto? Eu ainda acredito que ele possa se recuperar. Mas não o elenco do Flamengo, não com o Felipe Luiz. Então o que ele quer fazer? Ele quer emprestá-lo a um clube da Série A do Brasileiro. Digo eu, se o Zé Boto acredita que o Lohan pode se recuperar, esse empréstimo tem que ser sem valor de passe fixado. Você pode até fazer esse acordo. Chega lá para, sei lá quem, para o Vitória. Vitória pegou o Carlinhos. Ou um outro clube qualquer, que vai disputar a Série A. E assim, eu te empresto o Lohan, você bota ele para jogar, mas no final do ano ele volta para mim. Ou a gente senta e discute venda, mas aí vamos discutir a partir desse desempenho de um ano. Aí é que a gente vai decidir qual deve ser o valor de real dos direitos do Lohan. Me parece um pensamento um pouco contraditório com o do Felipe Luiz. Acho estranho, porque me parece que Boto e Felipe Luiz estão cada vez mais afinados. Mas o Boto acha que vale a pena emprestá-lo. Ele queria emprestá-lo para o clube de Portugal, Boa Vista, para ele jogar um ano em Portugal e depois voltar. Não deu certo, o Lohan não quis ir para Portugal. Até porque esse tipo de empréstimo, o jogador às vezes vai ganhando a mesma coisa ou até menos. O Flamengo tem que continuar pagando alguma coisa assim. Aliás, dependendo do salário do Lohan, talvez seja difícil emprestá-lo para um clube da Série A. Porque não são os grandes clubes da Série A que vão querer. O Corinthians não vai querer, o Palmeiras não vai querer, o Atlético não vai querer. Os clubes que têm dinheiro para pagar salários altos não vão querer o Lohan. Porque devem ter a mesma desconfiança do Flamengo. Pô, por que esse cara não joga no Flamengo? Se era essa joia toda, alguma coisa errada tem aí. Então, os clubes que sobram são clubes menos expressivos, que muito possivelmente não terão dinheiro para pagar o salário do Lohan. O Lohan não deve ganhar nenhuma fortuna, não. Mas o Lohan deve ganhar, no mínimo, uns 100, 200 mil reais. No mínimo. Isso, quando você dá para um clube menor, pode ser mais problemático. Não sei se o Lohan, por exemplo, despertaria interesse no City, do Bahia, do Rogério Ceni, do grupo City, do Bahia. Os Rogério Ceni conhecem o Lohan. Não chegou a usá-lo na época dele do Flamengo, porque o Lohan era muito garoto, mas certamente ele conhece o Lohan, viu o Lohan treinar nas divisões de base, ouviu falar do Lohan, prestou atenção no Lohan. Fala, nação. Tem novidade sobre a renovação do zagueiro Cleiton no Flamengo. O jovem defensor se reuniu com José Boto, e o clube já demonstrou interesse em manter o jogador no elenco para 2026. Mas e aí? Vai ter renovação ou não? Fica até o final do vídeo, porque eu vou te contar tudo o que rolou nessa reunião, a postura do Flamengo e se Cleiton vai continuar no Mengão. O Flamengo segue trabalhando no planejamento para os próximos anos e já começou a definir quais jogadores devem ter seus contratos renovados. Depois de demonstrar interesse na permanência de Eric Pulgar e Guilhermo Varela, o clube agora volta suas atenções para o zagueiro Cleiton. O jogador de 21 anos já foi informado que o Flamengo quer renovar com ele, e uma reunião com José Boto serviu para deixar tudo claro. O clube está satisfeito com o desempenho do defensor e acredita que ele pode ser uma peça importante para o futuro do time. Segundo as informações divulgadas pelo portal GE, Cleiton não deve dificultar as negociações. O zagueiro está feliz no clube e tem o desejo de continuar no elenco. Mesmo cumprindo suspensão após a confusão no jogo contra o Botafogo, Cleiton segue treinando e mostrando seu comprometimento. Ele já disputou 5 partidas na temporada e tem conquistado cada vez mais espaço com Felipe Luiz. A expectativa é que as negociações comecem oficialmente em março,
e tudo indica que um acordo será fechado sem grandes problemas. Clayton chegou ao Flamengo na temporada passada e rapidamente se destacou. Ele tem força física, boa saída de bola e uma grande margem de evolução, o que faz com que a diretoria veja nele um jogador importante para o futuro do Mengão. Além disso, manter um zagueiro jovem e com potencial é fundamental para o planejamento do Flamengo. Com a possibilidade de futuras negociações, Clayton pode se valorizar ainda mais e render frutos esportivos e financeiros ao clube. E aí, torcedor? Você acha que o Flamengo está certo em renovar com Clayton? Ele tem futuro no Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Tamo junto e até a próxima!